Bom, primeiramente, com relação à questão das marginais de Santos Dumont, esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo aqui no município de Campinas, né? É uma obrigação do Estado, não é uma obrigação do município. Lamentavelmente, a concessão da rodovia, quando foi feita, não contemplou como uma obrigação da concessionária a construção destas marginais, no trecho entre a Bandeirantes e a Anhanguera. Então ficou essa lacuna, e através de uma ação desta administração aqui, uma ação pessoal do próprio prefeito, ele conseguiu reverter esse processo. Então isso é uma vitória desta administração, fazer essas marginais. Isso tem um custo elevado, porque construir marginais numa época em que a cidade está se desenvolvendo é uma coisa, a cidade já desenvolvida, como é o caso de hoje, é outra completamente diferente. Então, para que ela fosse feita de uma forma tecnicamente aceitável e a um custo compatível, que fosse possível ser desenvolvida, se tentou um projeto que foi desenvolvido pela Rodovia das Colinas, e esse projeto, que saibamos aqui no município, ele não está ainda concluído, por isso que a obra ainda não está sendo feita, o projeto ainda está sendo desenvolvido, porque tem algumas dúvidas técnicas que eles estão tentando resolver, que ele contempla o mínimo possível de desapropriações. Porque no sentido Viracopos tem uma facilidade de construção, no sentido centro é outra facilidade, muito mais complicada, em especial nessa região aí do Monte Cristo e do Osiel. É muito difícil fazer uma obra ali. Então, isso dá o município definindo nesse projeto, nós asseguramos que todos os acessos aos diversos bairros fossem assegurados, isso está contemplado, e as transposições de um lado para outro das marginais, isso também está contemplado. Então, esse projeto, que temos informação, é que está na fase final, de conclusão, e em seguida vai ser colocado essa obra para ser feita pela própria concessionária. É isso que existe com relação às marginais. A pergunta ali do Fábio, com relação às interligações entre as diversas regiões, isso está sendo analisado, Fábio, entre as regiões do Viracopos e centro da cidade, que alternativas de ligação que será feita entre essas regiões. Tem várias análises sendo feitas, VRT é uma delas, VLT, ou outras alternativas, até monotrilho, e tem várias opções sendo analisadas. Não tem nada definido, porque isso é uma relação de custo-benefício, facilidade de implantação, né, e volume de demanda de passageiros nesses trechos. Mas vai haver, sim, uma ligação nova entre Viracopos e o centro da cidade. Isso vai haver dentro desse horizonte aí, desse horizonte do plano viário que a gente mencionou. Isso está sendo nesse início coletadas informações, dá para ver que alternativas são as melhores para serem feitas. Tá? E você perguntou também da relação com os municípios vizinhos. Esse é um outro problema. Nós temos feito inserções falando sobre a mobilidade urbana. O público pode responder sobre a questão do planejamento urbano, mas de mobilidade nós temos feito algumas inserções com a Agencamp, né, que é coordenada pela Esther, e a Agencamp com grandes dificuldades, porque os demais municípios da nossa região eles não têm uma estrutura de planejamento. Se Campinas, aqui a gente tem algumas dificuldades, que dirá municípios menores que estão no nosso entorno. Mas, de qualquer maneira, através da Agencamp está sendo buscado formas de ampliar essa participação para que, pelo menos, as estruturas viárias importantes ligando um município a outro sejam contempladas nesse horizonte. Isso é o mínimo que se pode esperar de um planejamento integrado a nível metropolitano. Isso está sendo feito dessa forma. Uma outra pergunta feita, acho que pela Tereza, com relação ao como e o quando. O que eu disse, repito, que as diretrizes do planejamento que está sendo feito, elas já estão todas definidas, eu mencionei quais são, e isso está inserido no contexto aqui. O que não tem pronto é um plano. Quando a gente fala de um plano viário que eu mencionei, ele vai chegar no ponto que nós vamos ter as alternativas de desenvolvimento com custos estimados, isso que é plano, e que horizontes que isso deverão ser feitos. Mas nós estamos muito longe ainda de chegar nesse nível. Nós estamos fazendo pela primeira vez um planejamento que foi começado aí há alguns meses para um horizonte de 25 anos à frente. A resposta que eu fiz agora há pouco aí para o amigo ali que está em pé. Não chegamos ainda no ponto de sequer discutir as alternativas.
Então isso está ainda longe, mas vai ser feito de uma forma muito assim, ampla e analisando todas as possibilidades que existem. Eixos, alguns já estão definidos. Acho que alguém perguntou aqui, não me lembro quem foi, a respeito do BRT. Os eixos do BRT são estruturadores, é óbvio, estão definidos, vão ser feitos naqueles 36,6 quilômetros que estão definidos nos corredores do Campo Grande, do Ouro Verde e do perimetral que une os dois. Isso já é um eixo estruturador extremamente importante, que responde por cerca de 45% da demanda de transporte público do município, quase a metade. Os outros 55% estão muito espraiados no município de Campinas. Não tem nenhum outro local da cidade que tenha uma concentração de população similar a essa que tem nos corredores do Campo Grande e do Ouro Verde. Não tem outro. Os demais todos são valores muito mais baixos que esse. Mesmo Barão Geraldo, mesmo Souzas e todos os outros regiões que a gente tem, Amarais e todas as outras regiões, Valparecida, etc. Então, o BRT, claro, é um eixo já definido e é estruturador e vai ser da forma que ele está planejado e desenhado. A licitação, como eu falei há pouco, acabou de ser concluída. Deixa eu responder isso. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que se chama Cíntia Zappoli. Está aí, Cíntia, a respeito da questão do, se eu estou entendendo aqui a sua pergunta, a conexão do transporte sobre trilhos, né, como que isso vai ser contemplado aqui no município de Campinas. Estou aproveitando para tentar responder um pouco. Nós estamos cuidando os diversos polos. Existe um projeto que está sendo adiado bastante pelo próprio Estado, por dificuldades de recursos principalmente, que é o trem metropolitano, ligando a capital, Campinas, passando por Jundiaí e chega até a região de Americana. Tem até algumas ideias de levar isso até Santa Bárbara, mas ainda não está definido, porque são municípios vizinhos. Esse projeto, evidentemente, ele sendo realmente definido que vai ser feito, nós vamos prever dentro do município, estamos prevendo nos nossos estudos, uma conexão com isso, usando a estrutura ferroviária desativada que tem dentro do município de Campinas. E aí isso contempla talvez o que você está perguntando. Sem esse eixo estruturador, sem esse trem metropolitano, não faz muito sentido. Porque as regiões que nós temos hoje, possíveis ser aproveitadas com transporte sobre trilhos, elas não permitem uma inserção adequada no ambiente urbano. Elas têm que ser complementadas com outras soluções, de BRTs principalmente. Então, vai ser uma solução mista que nós entendemos que vai ser implantada aqui, que a gente vai estar no plano, vai estar no plano diretor. Vai estar incluído no plano diretor. Sim. Ai, que bom. Tomara. Esperamos que o Estado faça parte dele. Mas o nosso plano precisa estar contigo. Tem que contemplar. Tem que estar contigo. Essa é a ideia. Obrigada. Obrigado, Marreiro. Vou passar para a Érica e depois eu vou concluir. Bem, Fábio, tem várias áreas de zona 11, a maioria das áreas em volta da Joinville não são zona 11 achurada, que permite a verticalização. Né? E a zona 12, mais no corredor da Amoreiras, né? Na Joinville nem tanto. A nossa intenção o que acontece hoje? Na zona 3, que é a grande maioria do território, pode fazer o HMV5, que são prédios multifamiliares, prédios de apartamentos, da cidade como um todo. Essas áreas acabam sendo mais procuradas do que esses corredores hoje. A nossa intenção é delimitar aonde vai ser possível fazer esses prédios, que será também ao longo dos eixos, ou seja, a gente vai concentrar esses prédios, esse pensamento ao longo do eixo. Outorga, todo mundo acima de um vai pagar com aquele degradê que a gente está pensando de desconto de 80% nos primeiros anos, 60%, 40%, 20%, assim por diante, para não ser uma coisa, uma mudança radical, né? Uma fase de transição.
A ideia é que a gente incentive, com descontos na torre onerosa, as edificações, principalmente as mistas, ao longo desses eixos, né? Então, essa é a tentativa de incentivo. Mas a gente sabe que não é do dia para a noite que isso vai acontecer, até porque, como a gente viu, o crescimento populacional é mais lento, então a mudança também é mais lenta, né? Então a gente sabe que isso tudo não é de hoje para amanhã, mas são esses incentivos que a gente pretende, tanto os incentivos quanto a não permissão de concentrações em áreas não indicadas, ou seja, longe das áreas de transporte público. Com relação a como acessar, acho que o Barreiro já respondeu a questão dos vários estudos que estão sendo feitos para serem inseridos no plano viário. Os pontos de parada e as centralidades, né? Ali é um PowerPoint ilustrativo, é um VLT, mas o conceito é o mesmo. As centralidades que a gente mostrou ali, aquele monte de centralidades, tem diversos tipos. Tem os núcleos de desenvolvimento local, que não são atrativos daquela região, não são atrativos do ponto de parada, mas tem as áreas em torno de ponto de parada de transporte coletivo que está sendo delimitado junto com o INDEC, quais são os prioritários, né? Principalmente os terminais de transporte que falta municípios vizinhos. Muita coisa que a gente tem discutido com a INDEC é já considerando toda essa questão da mobilidade em conjunto com os municípios vizinhos. Com relação à fala do seu Mário, não há necessidade de ampliação de perímetro. Realmente no texto a gente mostra que não há necessidade, mas existem algumas propostas que muitas vezes não estão relacionadas à ampliação de perímetro para a colocação de população. Tem propostas que é para geração de empregos, para ampliação de postos de trabalho, e isso a gente precisa considerar. Não significa que nós vamos aceitar e não significa que nós aqui agora vamos chegar a uma conclusão, então vamos dizer sim para esse, não para aquele. Não é isso. Esse é um primeiro olhar, nós estamos trazendo os dados que a gente tem lá, atendendo a solicitação da oficina anterior. E agora a gente está mostrando uma proposta nossa. Tem algumas áreas que nem estavam nos pedidos, são os ajustes que a gente entendeu como pertinentes, que nem faziam parte do pedido, né? São ajustes mesmo de pequenas áreas, e é isso que a gente está trazendo. Com relação ao adensamento da CEATEC, essa é uma proposta que não faz parte da lei da CEATEC atual, é uma proposta nossa com a seguinte justificativa: não existe transporte público de massa sem um determinado adensamento no entorno desse eixo, né? Barão Geraldo se manifestou maciçamente de que não queria verticalização no centro de Barão Geraldo como um todo, né? Mas a gente está trazendo essa proposta que é, à medida que aquela região do CEATEC, que é uma região ainda com bastante elevada, e que tem uma diretriz viária sendo desenhada ali no meio, e esta diretriz consegue se conectar com o centro de Campinas e é um acesso alternativo ao tapetão, é uma proposta de que a gente adense ali para que tenhamos um transporte público que passe por ali. É uma forma de você desafogar o centro de Barão Geraldo. Essa é uma proposta mesmo, a ser discutida. É um pacto que nós ainda faremos, não é hoje, né? Isso é uma construção, é um pacto, e que nós estamos trazendo para essa discussão. Com relação à fala do Cecílio, não temos cadê o Cecílio? Não temos ainda um plano urbanístico, não. O que nós temos é um rol de intenções, e é importante colocar isso. De acordo com o artigo 42b do Estatuto da Cidade, as áreas só são inseridas no perímetro depois do plano urbanístico, estudos de impacto de vizinhança, volumetrias, destinação de áreas públicas, quantidade de áreas públicas, quantidade de áreas para habitação de interesse social. Isso tudo está lá no artigo 42b. Aqui é uma indicação de obras em que a gente pretende realizar esse estudo, né? E aí, de fato, a gente vê esse potencial para a questão de geração de emprego, mas também do adensamento populacional, principalmente ao longo, bem nas margens ali do BRT, por onde passa o BRT.
dentro desse conceito do DOT. Não, é o contrário, Tina. Primeiro você indica uma área que você pretende estudar, isso é feito um estudo, esse estudo é discutido com a população e depois é feita uma lei específica para isso. Não tem como. Não. Se tiver o estudo, tá? O Cuco vai explicar. 17 áreas de planejamento e gestão, se vai ter vai ter instrumentos de participação. O objetivo é exatamente esse, Cecília, é que essas áreas sejam um módulo em que a população consiga se enxergar, se inserir e acompanhar os indicadores para aquela região. Tereza, eu não vou falar sobre essa comissão mista porque eu não participei, não me lembro dessa solicitação. Se teve, você, por favor, depois passa para a gente. A questão do plano de mobilidade, o secretário já respondeu. Das calçadas, existe a lei de calçadas realmente, mas ela precisa de muito aprimoramento. Ela já é bastante antiga e precisa de algumas melhorias. Existem equipamentos, placas, sinalização, ponto de ônibus. Hoje em dia, o tamanho antigo já está um pouco ultrapassado. A questão da 8161, se é o mesmo parecer que eu conheço, Tereza, é um parecer que diz que as glebas têm que ser consideradas em 30% do tamanho que elas deram da época da lei. Ou seja, não adianta hoje você pegar uma gleba do lado e juntar para se aproveitar dessa lei. Você tem que mostrar a certidão vintenária da matrícula para que vejam qual era a configuração da gleba naquela época. Mas ainda existem glebas que podem estar enquadradas naquela situação. Tá? O Shopping Dom Pedro é uma gleba. A lei atual de uso e ocupação do solo permite edificação em gleba, com o seguinte condicionante: você multiplica o coeficiente de aproveitamento, que é quanto você pode construir, por 0,6. Então, se você pode construir uma vez a área do lote, num lote, numa gleba você pode construir 0,6 a área da gleba. E é assim que está o Dom Pedro. Por isso ele é uma gleba. Mas ele doou todo aquele sistema viário, doou uma série de coisas, mas não passou pelo processo de parcelamento do solo, oficialmente, vamos dizer. Então ele continua registrado como gleba. A nossa proposta é que isso não aconteça mais. Que doem, que façam toda a tramitação para depois ter condição de lote e só depois edificar. Com relação... Acho que eu falei tudo. Bem, Alfredo apresentou aqui uma série de propostas, a alteração de uma UTB da Agroambiental 09 para a MM 57, fez um desenho aqui. Quem é? Está aqui? Obrigada pela contribuição. E depois podemos marcar assim, ele coloca aqui: verifica conflito entre leito do ramal do bonde turístico para Souza Joaquim e diretriz viária coletora 2, no bairro Notre Dame. O leito do ramal do bonde dentro da orla não chega até lá, para antes, nós podemos discutir sim. E solicito reunião, deixou o telefone para elucidar isso com mais calma, podemos agendar sim, tá bom? Porque o plano não foi feito meses antes, em José Aparecido dos Santos. O plano está sendo feito desde 2014, ele é bastante extenso. As oficinas são 4 dias, tá? Eu sei que é puxado, é o primeiro contato e depois 4 dias, porque quarta-feira. Em seguida, é isso que eu estou contestando, porque teve um tribunal na Constituição em 2015. E aí parou 2016, praticamente, e aí agora, em cima do final, e como é que vai descer tudo sem todo esse contestamento? Essa questão de programa, acho que
Essa que é a preocupação. Essa questão do cronograma, o secretário esclareceu, estamos aguardando uma orientação, né? E por hora estamos apresentando o que temos até o momento para conhecimento e futura discussão. Porque não convidaram a população, convidamos, foi feito diversos cartazes, foi pregado em ônibus, foi anunciado no jornal, foi entregue para várias associações de bairro, todas as formas que a gente consegue de comunicação. E com relação ao retorno, o próximo UPA São José, retorno no UPA, né? Acho que o secretário de transporte já explicou. E com relação em núcleos e ocupações já em fase de regularização, que as calçadas fiquem com 2 metros, porque muitas casas foram construídas com 2 metros de calçada. Colocar no plano diretor a construção da ponte do Felipão. Está proposta na nossa diretriz viária, a ponte do Felipão, bairro Nossa Senhora de Lourdes. A construção dessa ponte vai ligar vários bairros, no bairro São José, no São José, no posto de atendimento São José e no Rodovia Sumô. Essa diretriz está proposta no nosso mapa de diretrizes, e a regularização fundiária é diferente de um loteamento novo. Então, certamente, a lei de calçadas não é para a cidade, para regularização, onde tem a caso de regularização fundiária, tá bom? Bom, pessoal, nós estamos caminhando já para o final. Vou pedir desculpas àqueles que solicitaram a palavra depois, porque não vai ser possível a gente reabrir, certo, nesse momento. Então, eu queria colocar algumas questões aqui que foram também abordadas. A primeira delas sobre a região do Friburgo. Certo? A região do Friburgo foi a mais atingida pela ampliação do Viracopos. Seria justo que os moradores do bairro Friburgo, onde 40% de sua área será desapropriada, fossem ouvidos. Continua aqui. Olha, a informação que nós temos, nós fizemos 2 reuniões lá na região do Campo Belo, Itaguaçu, enfim. E a do Friburgo, a informação que nós tivemos foi da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de que a Secretaria fez várias reuniões com o pessoal do Friburgo, inclusive discutindo essa questão da ampliação do aeroporto e a manutenção das características daquela região. Foi essa a informação que nós tivemos, certo? Então, se não está plenamente contemplado, havendo oportunidade, a gente rediscute essa questão do Friburgo. Agora, nós temos que levar em conta o seguinte, essa discussão sobre o aeroporto é uma discussão muito antiga. Eu, pelo menos, tenho, sim, vamos dizer, participado da discussão há muitos anos. Existiam até posições contrárias a ter o aeroporto em Campinas, certo? Eu acho que é normal, natural. Agora, o aeroporto é uma realidade atual e vai ter tem projetos e previsões de desenvolvimento e realmente um impacto enorme, não só para Campinas, mas para a região, para o estado, para o país, para a América do Sul, entende? Então, o que nós temos que fazer, na nossa opinião, com relação ao aeroporto, é como nós não ficamos a reboque do aeroporto, pelo contrário, nós absorvemos o aeroporto de forma positiva para a melhoria de emprego, renda, logística, moradia, enfim, para que a gente possa ter uma Campinas muito mais, aproveitando esse potencial de desenvolvimento que o aeroporto está colocado no seu projeto de ampliação, em vez da gente negar o processo, que não depende só da gente, é um projeto nacional, enfim, faz parte do planejamento até maior. Então, nós temos que ver como nós incorporamos o aeroporto na cidade de Campinas para que a gente possa tirar proveito desse processo e não sofrer as consequências como nós já sofremos. Eu já expliquei. Não vou abrir a palavra para ninguém, porque eu não posso abrir exceções. Desculpa, mas não vou fazer isso. Numa outra oportunidade a gente conversa. A questão da transparência de solicitações de ampliação do perímetro urbano. Gente, sinceramente, nós somos poder público, nós temos que ter responsabilidade com as coisas.
certo? Existe o quê? Um conjunto, nós já falamos, existe um conjunto de solicitações que nós estamos analisando. Essa questão do perímetro não está fechada. Eu digo isso como secretário de planejamento e assumo a responsabilidade por isso, certo? Não está fechada. Nós vamos analisar com critérios, certo? Já tem algumas conclusões que já foram aqui colocadas, certo? Por exemplo, como é que eu vou aproveitar o crescimento do aeroporto sem criar lá áreas de logística, áreas de serviços, de apoio à atividade inerente ao aeroporto? Como que eu vou fazer isso? O aeroporto não está localizado em outro lugar, ele está ali. É ali que eu preciso intervir, é ali que eu preciso regulamentar. Inclusive a falta de regulamentação, de previsão e de intervenção pública, desde o início da inauguração do aeroporto de Viracopos na década de 70, causou aquilo que nós estamos vivendo lá. Então, como é que nós vamos agora abrir mão de uma intervenção naquela região? De jeito, assim como em outras, de jeito nenhum. Esse governo ele está determinado a fazer as intervenções públicas que realmente venham, dentro dos princípios do plano diretor, a melhorar a qualidade de vida da população de Campinas e a melhorar Campinas ao longo dos próximos 20, 30 anos. E nós não podemos abrir mão disso, porque é a responsabilidade pública nossa, junto com critérios de participação, essa coisa toda que eu acho que, de fato, essa segunda fase ficou prejudicada. Cadê o Zezinho? Aí, principalmente, Zezinho, por causa que coincidiu com um processo eleitoral, que é onde se tomou a decisão de não discutir plano diretor para não contaminar nem as eleições e nem contaminar o plano diretor. Por isso que nós estamos vivendo essa situação hoje. E está sendo debatida, está sendo discutida, e o prefeito vai tomar uma posição com relação a isso. Então, abrindo, por isso que eu também não quero ficar falando aqui de calendário, de cronograma, porque sem uma decisão maior, eu não posso tratar daquilo que é menor. Então, a questão da transparência, o que nós vamos apresentar ao final vai ser o quê? Vai ser as propostas que envolvem, assim como outras questões, envolvem também a questão do perímetro urbano. E vamos discutir isso, sem nenhum, já falei na reunião do dia 19, sem nenhum dogma, sem nenhum preconceito, certo? Para quê? Porque o objetivo é realmente dar condições para o nosso desenvolvimento urbano de forma qualificada, de forma ordenada e não desregulamentada em muitas áreas, como já aconteceu. E todos nós sabemos, pela experiência, pela vida, pela teoria, seja pelo que for, que um crescimento urbano desordenado é prejudicial à qualidade de vida. Então, nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa, certo? Então, por último, essa questão do debate político, como está proposto, é constituído por pergunta, resposta, réplica. O que essa estrutura de hoje está propondo é uma apresentação e não um debate, em termos, né? Pelo seguinte, se a gente for ficar discutindo, não sou contra, pelo contrário, sou muito a favor da participação da sociedade. Não só, até nem uso o termo às vezes participação de um segmento só, porque acho que o plano diretor é, como todos nós já sabemos, uma espécie de pacto social para o desenvolvimento da cidade. Então todos os segmentos têm o mesmo direito e o mesmo dever de participação. Agora, a participação social não é fácil, gente. Quem milita, seja na política, seja no movimento sindical, seja no movimento social, sabe da dificuldade. Quantas diretorias de entidade, de associação amigo de bairros, quantos diretores tem, quantos participam efetivamente? Nós temos aí, eu fiz uma pesquisa, 85% da população não sabe em termos, né? E essa é uma preocupação nossa, o que é um plano diretor? Isso é uma responsabilidade nossa. Então, por isso que a gente propõe, na gestão do plano diretor, propõe instrumentos, né, e vamos desenvolver esses indicadores para que a gente tenha uma participação mais permanente. Entendeu? Para que não fique só a preocupação de participação na época da revisão do plano diretor, que a população e a sociedade tenham condições de acompanhar isso, né, de uma forma organizada, tal, mais constante. Então, hoje realmente não dá para fazer a colocação, a réplica, e outras coisas, né? Vai continuando.
E tem um problema. Nós temos prazos. Nós temos prazos. Em qualquer coisa da vida nós temos prazos. Certo? Existe necessidade de debate, e eu sou muito a favor do debate, e temos que garantir esse debate dentro das condições que nós temos, reais que nós temos, e, portanto, não dá para ficar, por exemplo, a sala aqui nós podemos utilizar até um certo horário. Depois disso não tem mais como, porque prejudica os funcionários que trabalham aqui. Então, é isso que nós estamos fazendo. O que nós temos que construir é mais oportunidades e mais meios de debate. Esse é o desafio não momentâneo, é o desafio maior que nós temos. Portanto, dizer também, né, que aqui, eu vou até falar a palavra, porque, além disso, 10 falas para um salão lotado é cômico. Eu não sei onde que é cômico, para mim não é. Para mim é uma oportunidade que as pessoas têm de falar. Então é isso. E nós temos que criar mais oportunidades. Essa é a nossa obrigação, e é isso que nós vamos fazer dentro das condições que nós temos. Então, gente, eu agradeço a participação, porque é esse o nosso objetivo. É construir um plano diretor que realmente venha a refletir os anseios da população e as necessidades do nosso município nas próximas décadas. E para isso nós precisamos, primeiro, nos despedir de certos preconceitos. Nós temos que estar dispostos a falar, a ouvir, a mudar a nossa opinião quando o argumento é convincente. Estamos tão abertos. Se a gente se fecha, nós não vamos avançar. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Amanhã nós temos o segundo tema, que é habitação e meio ambiente. E nós estamos aí para continuar esse processo. Muito obrigado.